É, ninguém mais intenso do que Paul Greengrass pra retratar uma história real assim, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre O Ônibus Perdido, novo filme dirigido pelo Paul Greengrass, que tá disponível no catálogo da Apple TV+. Mas antes eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Antes eu queria falar, né, pessoal, eu tô fazendo nesse formato aqui, o formato que eu costumava fazer o Bilheteria Complementar, né, inclusive mais novidades sobre esse quadro amanhã, e é que eu tô sem a minha lapela, né, a minha lapela quebrou, então eu tenho que usar este microfone que basicamente só funciona nessa configuração de mesa, né? É uma configuração boa até, né? Eu não me incomodo, a câmera de uma resolução um pouquinho menor, né? Mas a gente volta ao formato tradicional em breve, e amanhã talvez eu ainda faça o de bilheteria normal aqui. Mas hoje eu quero falar sobre O Ônibus Perdido, pessoal, que é um filme baseado numa história real, né? Você certamente já deve ter visto aí os incêndios florestais que acontecem na Califórnia, uma base, né, quase que anual, né? Essa história é de 2018, mas esse ano mesmo, 2025, a gente teve incêndios de uma proporção gigantesca, parecido até, né? Eu acho que até um timing meio bizarro o fato de que o Paul Greengrass lançou nesse ano um filme sobre incêndios florestais de 2018, né? A mensagem do filme ficou um pouco mais forte até, mas é uma produção aí, curiosamente, do Jason Blum e da Jamie Lee Curtis, né? A amizade do Halloween permanece. Os dois adaptaram um livro, Paradise, da Lizzie Johnson, sobre esses incêndios que foram os maiores da Califórnia, né? Os incêndios de Camp, né? Camp na Califórnia, Campfire, que, né, estão rendendo aí um retrato quase jornalístico focado na história real do Kevin McKay, que foi um motorista de ônibus que salvou 22 crianças numa evacuação no meio do incêndio, no meio do inferno que se transformou na Califórnia, né? Uma história bem heróica, bem impressionante, que, né, rapidamente chama a atenção de Hollywood. O Blum e a Jamie Lee Curtis montam esse pacote com o Paul Greengrass e o Matthew McConaughey para dirigir e estrelar, respectivamente. Paul Greengrass, né, um cara que acho que eu nunca falei aqui no canal, fez as duas continuações do Bourne, as três, na verdade, né, a Supremacia, o Ultimato e o Jason, e é bem conhecido pela abordagem bem documental e verídica e intensa que ele conta aí em histórias como o Voo United de 93, o Capitão Phillips com o Tom Hanks, que é incrível, né? E outros filmes aí como Zona Verde, News from the World, né? Acho que é Notícias do Mundo, que saiu, foi em 2020, né? Um dos filmes de pandemia. E agora, né, ele pega essa história aí que é bem propícia pra ele, né? Parece o tipo de narrativa que ele é bom em fazer. Conta com um orçamento que eu imagino que deva ter sido de mais de 100 milhões de dólares, né? O investimento de efeitos visuais aqui é notável, tá na tela, e filmagens no Novo México a partir de abril de 2024 para um lançamento agora diretamente na Apple TV Plus, né? E isso, na minha opinião, já reduz bastante o impacto do filme, né? Quando a gente vê que um filme desse é lançado direto no streaming, sem janela de cinema, ele até chegou a passar no Festival de Toronto, lá nos Estados Unidos, teve uma mini exibição em cinema, né? Não teve o acordo milagroso aí do estilo Fórmula 1, né? De Warner, de ter um estúdio de cinema por trás, né? Esse é só Apple TV Plus. Mirando, certamente, temporada de Oscar, premiações, é meio que um retorno aí do Matthew McConaughey, né? Faz tempo que eu não vejo ele num papel grande, assim, num papel dramático de protagonista mesmo. E olha, o resultado, ele é bom, eu gostei do filme, eu não acho que ele é gigante, eu acho que, na verdade, ele não alcança o potencial gigantesco que essa história poderia ter tido, né? Quando eu tava vendo o filme, vendo a intensidade, pensei, putz, você vai render uma baita catarse no final, isso aí vai ter aquele triunfo, né, que a gente tá esperando ver, e ele meio que não chega, né, talvez por uma própria decisão do Greengrass, mas eu devo dizer que, né, até onde a gente tem filmes de streaming semanalmente chegando, esse até que é dos mais competentes. A história do filme acompanha o motorista Kevin McKay, vivido por Matthew McConaughey, que ao fim de seu turno conduzindo um ônibus escolar, se oferece para evacuar um grupo de crianças durante o terrível incêndio em Camp, na Califórnia. Então, o que você tem aqui, né, ao longo de 2 horas e 15 de duração, é uma história de pura sobrevivência, né, a gente acompanha a jornada do Kevin McKay até ele chegar nesse ponto, mas eu sei que isso é uma história real, e Hollywood claramente tem o seu nível aí de dramatização e perfumada nos eventos, né? Se você olha pro Kevin McKay real, você vê que ele não tem nada de Matthew McConaughey, né? Eles estão certamente querendo um perfil muito específico, mas eu fiquei bem incomodado durante a primeira meia hora de filme, assim, com a quantidade de clichês que eu vi nesse filme, tá? Eu não sei se a vida do McKay era assim mesmo ou não, mas na forma que foi transportada pro filme,
É basicamente assim, Matthew McConaughey, você é um fudido nesse filme, tá? Porque o seu chefe não gosta de você, o seu filho não gosta de você, você tem que cuidar da sua mãe, o seu cachorro literalmente morre na primeira cena do filme, né? Então, eu até achei meio pesado, assim, né? Tipo, pra que tem toda essa subtrama aí do cachorrinho dele com câncer, né? Só pra chutar mais ainda o personagem, né? Pra ele estar numa posição bem desesperadora, a ex-esposa dele liga xingando ele lembra do pai dele que não gostava dele também. Então é tipo assim, o protagonista na pior posição do mundo, o cara mais pra baixo possível. E é uma enxurrada de clichês que eu acho que o roteiro do Greengrass, junto com o Brad Inglesby, que é um cara aí de televisão, tá fazendo The Task agora com o Mark Ruffalo, por sinal, não lida muito bem, na minha opinião, sabe? É tipo aquele clichê do clichê, o filho dele fica doente, começa a brigar com ele também, e isso não é lidado de uma forma muito convincente pra mim, sabe? Eu acho que o Paul Greengrass, pra alguém que é quase um jornalista no que ele diz respeito à reconstrução de fatos, de história, assim, ironicamente não conseguiu fazer uma relação emocional tão real, na minha opinião. Apesar do Matthew McConaughey, claro, né, ele tá ótimo, ele é um ator muito carismático, ele nem tem que fazer tanto esforço, ou melhor, nem parece que ele tem que fazer tanto esforço, porque ele é um ator muito competente sim, pra, né, a gente chegar finalmente no que a gente quer ver nesse filme, né, que é o resgate das crianças, que é basicamente uma grande sucessão de cenas de ação, né, uma coisa que o Paul Greengrass faz muito bem, ele é notoriamente uma das únicas pessoas que sabe trabalhar com o shaky cam, apesar de eu preferir o Doug Liman fazendo Bourne do que o próprio Paul Greengrass, ele é bom nisso, ele é bom em construir tensão, né? O Capitão Phillips tira qualquer dúvida nesse sentido, assistam Capitão Phillips se vocês não assistiram, ele é um filmaço. Então, quando a gente é posicionado nessa situação de resgatar as crianças, é o ápice do filme, com toda certeza, né? Eu acho que não só pela intensidade, pelo elenco de crianças, pela presença da América Ferreira, que faz uma professora que acompanha o Matthew McConaughey e essas 22 crianças, é como o Paul Greengrass trabalha com a equipe de efeitos visuais para tornar uma experiência realmente infernal, né? A gente tem sequências extensas de chamas, de fumaça e de cinzas tomando conta de toda a paisagem e é muito bem feito, sabe? Você assiste aquilo, você vê, caramba, a única forma de filmar isso é com efeitos visuais, é com CGI, e é totalmente imersivo, você acompanha aquela situação de uma maneira bem intensa, né? A fotografia, obviamente, com tons quentes e escuros, é mega convincente. O trabalho sonoro, eu até desejei que esse filme tivesse uma sala de cinema, porque o resultado deve ser muito, muito bom, né? O Oscar não costuma levar filmes de streaming, assim, filmes de drama, mas esse daqui seria um candidato fortíssimo para efeitos visuais, porque ele é competente ao extremo, assim, no sentido técnico, com toda certeza, e, claro, ancorado pelo Matthew McConaughey, pela Ferreira, pelas crianças, é o que te tá levando no filme, né? Você vê aquelas imagens bem assustadoras e tem uma decisão estranha, na real, do Paul Greengrass, né, no sentido de cinematografia, de assumir um ponto de vista do incêndio, que é uma câmera, basicamente a câmera do Evil Dead do Sam Raimi, né, da perspectiva de uma força invisível que vai acelerando pelas florestas e incendiando elas, né, então o seu grande vilão, né, a mãe natureza aí, tem uma perspectiva própria da câmera. E o que eu achei meio estranho, isso foge um pouco, né, daquela proposta um pouquinho mais realista que o Paul Greengrass costuma fazer. Mas, né, ao mesmo tempo que é estranho, dá uma certa personalidade, né, porque aumenta a tensão também, né, porque você para num ponto onde eles estão lá no ônibus e eles não estão vendo picos de incêndio, eles estão aparentemente seguros e você começa a ver aquela câmera em POV se aproximando de onde eles estão. Aí você pensa, ah, caramba, é o fogo, é o incêndio chegando. Então, eu gosto desse nível técnico, eu acho que ele acelera algumas coisas, né, tipo, meio que do nada você tem saqueadores, uma espécie de guerra civil acontecendo no meio do fogo lá, e de novo, né, talvez isso de fato tenha acontecido nos incêndios de Campfire, né, mas é uma coisa que o filme meio que atravessa muito rápido, assim, ele começa a criar situações muito absurdas, do tipo, putz, o motor não ligou, aí o cara tem que sair, aí o cara tem que conduzir o trânsito, ele começa a pensar na maior quantidade de situações que tragam obstáculos pra aquela missão, e de fato, né, quando você assiste, você tá super dentro da história, você fica tenso, e aí você fica esperando aquela catarse, você fica esperando o momento, né, dele entregar as crianças, porque a gente sabe, né, é uma história real, as crianças foram resgatadas, e eu fiquei com um pouco de falta de algo mais satisfatório no final, né, não vou entrar em detalhes aqui, não tem spoilers, né, não vou falar do clímax em si, mas eu pensei, poxa, eu fiquei esperando, sabe, aquela entrega melhor, assim, aquela catarse, aquela recompensa emocional que não chega tanto, né, não chega tanto, infelizmente, assim, eu acho que Paul Greengrass mesmo já entregou
clímax que brincam um pouco assim com a recompensa, né? Com o clímax, a catarse. O Capitão Phillips, né, tem um final excelente. E esse daqui, ele acaba ficando um pouquinho abaixo da média, na minha opinião, né? Eu acho que ele não é tão bem construído no personagem, na introdução, nas figuras ao redor dele, mas ele se sobressai, obviamente, nas sequências de ação. Vamos chamar assim de sequências de ação. É quase um filme desastre, é quase um incêndio na torre, só que agora é um incêndio na floresta dentro de um ônibus. Então ele é meio velocidade máxima com incêndio na torre, mas ele é bem sucedido nesse sentido, no sentido técnico e principalmente dos efeitos visuais. Pra O Ônibus Perdido, eu dou uma nota 7. Gostei do filme, não acho que ele tem o impacto que ele poderia ter, considerando a força da história, o heroísmo que o Kevin McKay de fato conseguiu fazer na vida real, mas como uma adição de catálogo, como um exercício aí pro Paul Greengrass, né, eu acho que ele é talvez assim o melhor filme que ele fez em um bom tempo, é melhor que o Notícias do Mundo, na minha opinião, mas principalmente trazer de volta o Matthew McConaughey, que é um ator que eu gosto bastante, que eu acho que ele tem que ser mais presente. Eu acho que ele não pode ficar tão sumido assim na sala de cinema, não. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam de O Ônibus Perdido e o que vocês acham no geral, assim, da carreira do Paul Greengrass. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.